A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui nesta quinta-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que estejam todos aí felizes com a presença amorosa de Jesus, com este amor que Ele nos imputou, com este amor que Ele nos deu de graça. Eu quero dizer para vocês que já são inscritos no canal, continua compartilhando os vídeos, porque eu tenho certeza absoluta que existem tantas pessoas que precisam de palavras simples dos evangelhos e das palavras dos apóstolos que nos ensinam como viver com Jesus Cristo. Então, seja você a luz que dissipa a treva dos olhos das pessoas. Amém? E hoje eu estou muito feliz também porque eu sei que você que está vendo o vídeo pela primeira vez, se você sentir no seu coração que você quer se inscrever no canal, se inscreva. Se não, quando você quiser, dá uma passadinha por aqui, dá uma olhadinha nos vídeos. E eu tenho certeza que em algum momento, eis que o Espírito Santo há de falar com você e você vai ter discernimento para entender aquilo que a palavra tem dito. Amém? Bom, eu quero dizer para vocês que eu fui abençoado por um vídeo que o pastor Luiz Graneiro me enviou, de uma mensagem pregada pelo Caio Fábio. Caio Fábio que, esses pastores, líderes atuais perseguem tanto, mas é um homem que, pelo fato de falar a verdade dos evangelhos e não viver essas mentiras pregadas hoje, ele foi muito criticado, ele foi julgado, mas nós sabemos como isso funciona, né? As perseguições para aqueles que pegam sua cruz e seguem Jesus, elas são dessa maneira. Não que eu conheça o Caio Fábio totalmente na sua vida íntima, mas eu creio profundamente que quando ele abre a boca para falar alguma coisa, muitas palavras ali de bênção são derramadas sobre o povo, e quem quiser ver, veja, quem quiser ouvir, ouça, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus usa a vida dele para alertar as pessoas das mentiras e para as pessoas viverem o caminho, a verdade e vida que Jesus propõe, amém? Agora hoje eu quero trazer uma palavra que, vendo aquele vídeo, me trouxe à tona, o Espírito Santo me trouxe à tona, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde o próprio Paulo vem falar algo muito importante sobre a ressurreição, né? Porque, como eu digo, ele falou o seguinte, eu concordei plenamente com o que ele pregou. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, se existe uma nova vida, a esperança da vida eterna que nos foi dada através de João 3,16, então se há vida, nós temos que morrer para as coisas desse mundo, morrer para o nosso eu, morrer para as nossas vontades, morrer para tantas coisas e viver para quem? Para Jesus. Isso é fato. E Jesus, ele ensina tantas coisas para nós e nós não seguimos absolutamente nada. Porque a nossa carne, como diz o próprio Paulo, temos um espinho, e esse espinho é terrível, porque esse espinho nos faz pecar, nos faz falhar, tudo mais. Mas vamos ao que interessa, falar sobre a ressurreição. Anota aí a palavra, como eu sempre falo, anota, depois vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, para ele te dar discernimento, eu tenho certeza, porque não é através do meu contexto, não é minha teologia, não é nada disso. É aqui, ó, palavra, amém? Então anota aí, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 1, até onde o Espírito Santo pedir para que eu vá, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes como firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Até aqui. Então, como nós vemos aqui o que Paulo nos transmite, é muito importante quando ele fala aqui no verso 2 que por meio dele também somos salvos. E Paulo, ele é bem claro em dizer que ele e nós recebemos toda essa verdade, todo este amor de Deus o Pai através de Jesus Cristo, para que fôssemos salvos. Só que a graça que foi derramada sobre todos os homens, ela não alcançou todos os homens. Por quê? Porque, como Paulo fala, ainda existe um véu sobre a mente de muitos que ainda vão lá e leem o Velho Testamento. Existe uma dureza de coração das pessoas que querem viver para este mundo, não querem viver para Deus. Existe a criação de várias religiões que separam o homem de Deus. Então, quer dizer, muitas situações que levam o ser humano a estar mais perto, às vezes, do diabo
do que de Deus. Infelizmente, a graça foi derramada a todos nós, mas no grande dia lá, a graça nos leva até lá e lá saberemos se seremos salvos ou não. Então, quando Paulo fala aqui que Jesus ele morreu e ressuscitou para nos salvar, e é verdade. Hoje o que nós vivemos, nós somos a geração, como eu digo, pós Jesus Cristo. Somos a geração depois de Cristo, então somos a geração que vive os evangelhos e todas as palavras que estão escritas pelos apóstolos, principalmente Paulo, que escreveu a maior parte dos livros do Testamento de Jesus Cristo, ou como todos conhecem, Novo Testamento. Amém? E aí, seguindo, quando ele fala também, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha só, se Cristo morreu pelos nossos pecados, por que não tomamos posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É muito simples você pregar assim, Jesus falou que quando você tomar um tapa na face direita, dá à esquerda. As pessoas não vivem isso. Quando Jesus fala, ame ao seu próximo como eu vos amei, não é que você tem que amar de chegar lá, abraçar, ficar todo o tempo perto. Não, a maior expressão de amor por vidas é você ter paciência, você orar pela pessoa, você não guardar rancor, você não ficar guardando dia após dia situações. Jesus, ele é muito claro em dizer, e isso é algo pela qual ele nos salvou, para que através das nossas vidas pudéssemos nós ser exemplo para outras gerações. Somos falhos e pecadores, é como eu sempre falo em todos os vídeos, eu sou muito falho e pecador. Eu sou muito falho e pecador. Às vezes eu discuto com a minha esposa, às vezes eu tenho pensamentos ruins, às vezes eu tenho sentimentos ruins, tenho palavras ruins com pessoas, mas eu sei que, até comento com a minha esposa, que o povo tem muita sorte por eu não ser o Emerson de antigamente sem Jesus. Porque se fosse antigamente eu faria totalmente o oposto, eu seria como Saulo, eu seria como Paulo antes de Jesus fazer com que ele pudesse vê-lo, né? Quando embutiu a ele a cegueira e depois Ananias foi lá e falou com ele, falou que era sobre Jesus e ele voltou a enxergar e ele começou a falar do evangelho. Eu também era totalmente entregue às coisas desse mundo, mundanas, mas hoje eu consigo perdoar, hoje eu consigo não ficar carregando em mim as situações que podem me fazer mal. Porque se a pessoa me fez mal, eu não vou ficar guardando isso para mim o resto da minha vida. Por quê? Porque isso vai me fazer mal nos meus relacionamentos, meu relacionamento com minha esposa, relacionamento com as pessoas. Se eu ficar carregando tudo isso dentro da minha cabeça e do meu coração, jamais eu conseguirei ter uma vida plena em Jesus Cristo. E aí quando ele fala aqui, porque primeiro ele entregou o que ele recebeu. O que ele recebeu primeiro? O amor. O amor de Jesus. Além das palavras, ele recebeu primeiro o quê? O amor de Jesus em fazer com que ele fosse transformado a ponto de se tornar Paulo e ser um dos maiores escritores do Testamento de Jesus. Ele mesmo diz no texto assim, que dos 12, ele é o menor. Por quê? Porque Paulo era o 13º apóstolo, porque eram 12, mas Paulo era o 13º. E ele mesmo fala, fora os 12, eu sou o menor, mas fui agraciado pela graça do Senhor de ser este que sou hoje, ele diz. Então é muito importante que nós possamos ser um Paulo da vida. Porque Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, Paulo ele matava aqueles que proclamavam o evangelho. E naquele momento ele foi transformado de Saulo para Paulo, e ele começou instantaneamente, rapidamente, a amar. Ele viu Jesus. Jesus se apresentou a ele por quê? Porque realmente ele tomou posse. E Jesus já tinha guardado a vida dele para ser exatamente o apóstolo Paulo. E é muito importante que nós, não sendo apóstolos, mas nós sejamos, como diz em João 15, 16, que diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, que nós sejamos exatamente os que foram escolhidos e que possamos ir gerar frutos e que frutos possam permanecer. Nem que seja um fruto que você não veja vingar, mas que seja mas você terá feito a sua parte. Amém? Então, Paulo ele é muito importante quando ele fala sobre a questão da vida.
que foi dada por Cristo, como aqui ele expressa que ele recebeu porque ele foi salvo por Jesus Cristo, porque Jesus nos amou, ele ressuscitou por amor a nós. Então há uma nova vida. A esperança da vida, ela tem que estar persistentemente em nós. E nós temos que levar estas palavras a outros. Eu mesmo, todos os dias quando eu oro, eu falo, Jesus me perdoa, porque eu não tenho falado para outros do Evangelho. A maneira como Jesus colocou, o Espírito Santo colocou, que era a vontade do Pai, há tempos atrás, eu estava lá no Japão, para fazer com que este canal fosse o meu meio de comunicação com as pessoas. E hoje eu tenho 82 seguidores. Para os olhares dos digitais influencers ou dos grandes pastores, isso é tão pequeno, mas eu sigo o mesmo pensamento que Jesus. Aonde houver um ou dois no meu nome, ali eu estarei. Então, aonde houver um ou dois que querem receber a verdade e puderem ver este vídeo, para mim já é a maior alegria. Porque eu estarei compartilhando aquilo que Paulo, Tiago, que os outros apóstolos começaram e o que o Espírito Santo que foi deixado continuará ensinando mesmo depois de mim, após mim, para outros. Mas que nós possamos entender, através dessa palavra de Paulo hoje, algo muito importante. Se houve morte, ressurreição e a vida, temos que seguir a mesma situação em que Jesus nos pede para que possamos viver para Ele. Que possamos morrer para o antigo eu, deixar todas as coisas ruins para trás e nos tornarmos aqueles que tomam posse daquela palavra que eu disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pegue a sua cruz e siga-me. É difícil, gente, porque somos falhos e pecadores todos os dias. Mas quando Jesus ele conhece o teu coração, você alcança tudo aquilo que para outros pode ser tão pequeno. A paz que Jesus fala assim, eu vos deixo a minha paz vos dou, é difícil. É difícil, porque todos os dias somos perseguidos, atribulados, afrontados pelo diabo, pelos demônios, passamos situações de tristeza, situações de briga, situações de discussão, situações de tantas coisas, financeiro, o que quer que seja, mas é o que eu falo, você acorda para um novo dia já sabendo que isso acontecerá, só que no final do dia, quando você já está na sua casa, você pode se alimentar, você pode descansar e dormir. E aí, quando você dorme, o que ficou para trás e será um novo dia. Pela vontade de Deus, o Pai, pela vontade de Jesus e do Espírito Santo, o novo dia trará outras situações e vai começar tudo de novo. Perseguições, aflições, aonde quer que você esteja. Mas, na sua intimidade, você sabe que os livramentos são invisíveis e visíveis. E que o amor de Deus não nos deixa à mercê de nada, nem de fome, nem de escassez de nada, nem de teto, Ele continua a prover as nossas necessidades. Então que você tome posse disso hoje, que você possa morrer, ressuscitar e tomar posse de uma vida para com Jesus Cristo. Ah, mas eu continuo brigando, pecando, mas se o seu coração for verdadeiramente de Jesus, você vai falar com Jesus todos os dias e falar assim, Jesus me perdoa, porque eu cometi um pecado, mas o Senhor há de me perdoar e Ele te perdoa todo o tempo. Então viva para Jesus Cristo. Morra, se deixe ressuscitar para uma nova vida, porque a esperança da vida eterna que virá, ela é muito maior do que tudo nessa terra. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Ó, você que é inscrito no canal, peço mais uma vez, compartilha, gente. São vídeos assim, ó, simples. Eu gravo aqui no meu celular, vídeos simples. Mas eu quero que a simplicidade de Jesus também seja feita através desses vídeos, para que vocês possam entender do amor dele, da verdade que não é pregada nas igrejas ou nos templos hoje. Por isso a palavra fala, Deus não habita em templos construídos por mão de homens. Por mais que a palavra também fale assim, porque a igreja... Mas nós temos que entender que o homem distorceu as palavras para benefício próprio. Então viva para Jesus Cristo de uma forma totalmente diferente. Amém? E é isso aí, gente. E para você que está aqui pela primeira vez, se tiver vontade de se inscrever, sentindo no seu coração que quer se inscrever, inscreva-se. Fique à vontade. Se não, de vez em quando você passa por aqui, deixa um joinha, faz um comentário e tá tudo certo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Sábado tem vídeo novo e eu sei que vocês já vão estar
no sábado esperando o vídeo chegar, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Valeu!